Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1 nos diz assim. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, nos diz assim o texto da palavra de Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria na sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim e eu restaure o homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos que vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seu cavalo e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante dele e disse: eis que eu tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Até aqui. Mas nós te louvamos e te exaltamos. Te agradecemos, ó Deus, a beleza da tua santidade. Tu és, Senhor, um Deus de poder. Pai querido, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja. Fala comigo nessa noite com todos quanto adentraram na tua casa. Que o teu Espírito tenha plena liberdade, liberdade esta de agir no teu querer, assim como no teu efetuar. Sabemos, ó Pai, que a palavra que procede da tua boca, ela não voltará para ti vazia, ela fará o que te apraz, e ela prosperará naquilo para qual foi
designada, assim nós te louvamos no nome de Jesus. Queridos, nós vemos aqui um texto da palavra de Deus, certamente bem conhecido de todos nós. Mas permita-me nessa noite compartilhar com você o que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração. Capítulo 5 do segundo livro dos Reis vai nos falar acerca de Naamã. Muito se fala acerca dele, louvores que mencionam esse fato, esse ocorrido, mas nessa noite gostaria de compartilhar com você a palavra do Senhor, quando a graça ela vai confrontar o orgulho. Como é bom saber que o alvo da palavra de Deus é o nosso coração. Capítulo 5, versículo 1 vai nos dizer que Naamã, chefe do exército do rei da Síria, chefe do exército do rei da Síria, um grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito, de tal forma que por ele o Senhor deu livramento aos sírios. Ele era um homem valoroso, porém leproso. Então, Naamã, ele tinha algumas posições. Naamã, ele tinha aquilo que muitos homens desejavam. Não apenas muitos homens desejavam. Nos tempos atuais, muitos homens desejam isso. O que Naamã tinha? Ele tinha posição, Naamã tinha autoridade, Naamã tinha prestígio, Naamã tinha riquezas e Naamã tinha vitórias militares na sua vida. Então Naamã tinha isso na sua vida: posição, autoridade, prestígio, riquezas e vitórias militares. Ou seja, ele tinha tudo isso na sua vida. Porém, esta era a geografia que Naamã vivia. Ele vivia uma geografia em que tudo que ele estava fazendo era bom. Tudo que ele estava fazendo era confortável. Tudo que ele estava fazendo estava aparentemente bom diante dele. Ou seja, o perigo da minha geografia é fazer valer o que eu faço e não importar com o que eu sou. Ou seja, ele vivia uma geografia que fazia valer o que ele fazia, porém não estava importando o que ele era na essência. Tinha posição, tinha autoridade, tinha prestígio, tinha riquezas. Então a geografia dele era o que importante era o que ele fazia, ou seja, era a performance dele diante dos homens. Então a minha geografia se faz valer do troféu, da farda e da história de conquista. Então a geografia de Naamã era essa: se fazia valer do troféu, da farda e dos troféus de conquista. Isso era o contexto que ele estava vivendo. Ele era um homem poderoso diante dos homens, porém tinha uma fraqueza. Ele era um homem poderoso diante dos homens, mas havia nele uma fraqueza. Ou seja, ele era comandante do exército, era grande diante dos homens, mas debaixo da farda estava enfermo. Grande diante do seu senhor, do rei da Síria, porém leproso. Isso nos mostra algo importante, porque
podemos muitas das vezes ser forte em algumas áreas e ao mesmo tempo carregar necessidades em outras áreas. Podemos ser forte em algumas áreas da vida, porém podemos ter necessidades em outras áreas da nossa vida. Ele era grande, ele tinha prestígio, ele tinha riquezas, ele tinha posição, ele tinha farda, mas havia em outras áreas da sua vida necessidades. Naamã podia comandar soldados, mas ele não podia ter o comando da cura na sua vida. Ele tinha o comando de homens, ele comandava homens, porém ele não podia comandar a cura na sua vida, porque existem circunstâncias que o dinheiro, a posição, a influência, a fama não podem resolver. Existem circunstâncias na vida do homem, por mais que ele tenha diplomas na sua vida, mesmo que tenha dinheiro, mesmo que tenha posição, mesmo que tenha influências na sua vida, existem circunstâncias que isso não podem resolver. Só existe um que pode resolver todas as coisas, que é o Senhor nosso Deus, que faz dos céus o trono e da terra os escabelos dos seus pés. Ele pode resolver tudo, ele pode trazer à existência as coisas que não são e as considerar como que já fosse. Naamã tinha tudo isso, porém Naamã vivia essa geografia na sua vida, mas Deus sabe como mover, Deus sabe como mover o homem da sua geografia para que os seus propósitos sejam estabelecidos. Ou seja, enquanto ele está vivendo a sua geografia em que vale mais a farda para ocultar, ou para que isso possa chamar a atenção das pessoas, Deus vai começar a mover. Versículo 2 vai nos dizer que saíram tropas da Síria, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e da terra de Israel levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã, e disse essa sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Ou seja, a mudança, Deus vai agora começar a mudar a geografia de Naamã, de tal forma que ele vai usar pessoas improváveis para que o seu propósito seja estabelecido. Ou seja, ele vai usar esta menina que havia sido levada cativa e ficou a serviço da mulher de Naamã. Ela poderia guardar em silêncio por causa do que havia sido sofrido. Ela poderia ter ficado em silêncio, porque ela não foi para lá porque ela quis. Ela não foi para lá de prontidão. Ela foi levada cativa. Ela foi levada presa. Então ela poderia ficar calada. Ela poderia não apresentar uma solução por vingança, mas ela apresentou uma solução. Ela está ali, ela apresentou uma solução. Então Deus coloca pessoas aparentemente improváveis em lugares estratégicos para que seus propósitos sejam estabelecidos. Ou seja, Deus nunca despreza uma posição. Deus nunca despreza uma posição, ou melhor, nunca despreze uma posição na qual Deus te colocou. Isso é um lugar estratégico para que a obra dele seja estabelecida.
Então, todo lugar, a posição em que Deus te coloca, é um lugar estratégico em que Deus quis e estabeleceu que nós estivéssemos. Quer seja em um bairro, quer seja em uma cidade, quer seja no emprego, quer seja em qualquer ambiente onde Deus nos coloca em uma posição, é um lugar estratégico para um grande mover de Deus. Ou seja, aquela menina era escrava, porém ela conhecia o Deus que Naamã precisava conhecer. Ela estava presa, ela conhecia o Deus que Naamã precisava conhecer. Aí o versículo 3, que ela vai dizer: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Ou seja, uma pequena palavra que vai produzir uma grande mudança. Uma pequena palavra, porém esta palavra vai produzir uma grande mudança. A menina não tinha dinheiro para curar Naamã, ela não tinha dinheiro para curar Naamã, ela não tinha autoridade, mas ela tinha uma informação, ou seja, uma pequena palavra para uma grande mudança. Se ela não tem dinheiro para curar Naamã, se ela não tem autoridade para curar Naamã, ela tem algo importante, ela tem uma informação, ela tem uma palavra, e a informação que ela tem vai realizar uma grande mudança. Talvez o que nós não temos, talvez nós não temos grandes recursos, mas nós temos a informação, nós temos uma palavra, nós temos a palavra que muda a sentença, nós temos a palavra que muda a história, nós temos a palavra de salvação, nós temos a palavra de libertação, nós temos a palavra de um Deus que cura, nós temos a palavra de um Deus que liberta, nós temos a palavra de um Deus que restaura, nós temos a palavra de um Deus que salva, nós temos a palavra de um Deus que transforma, nós temos a informação que pode mudar a vida de pessoas. Ela tinha uma pequena palavra que iria realizar uma grande mudança. Ou seja, ela apontou para Naamã, para o lugar aonde ele deveria ir. A igreja não é diferente. A igreja recebeu uma grande missão: apontar pessoas para onde elas devem ir. Simplesmente, elas devem ir para Jesus. As pessoas devem ir para Jesus. Ela apontou para onde Naamã deveria ir, para Samaria, para onde estava o profeta, e lá ele iria receber a palavra, o milagre para a sua vida. A igreja não é diferente. A igreja recebeu uma missão de apontar para onde as pessoas devem ir. As pessoas não devem ir aos homens, as pessoas devem ir a Jesus, aonde há um homem com responsabilidade, com firmeza na palavra de Deus, aí a Jesus. Ela vai apontar para onde ele deveria ir. Ou seja, ela vai apontar. Isso é interessante, porque à medida que nós apontamos as pessoas para Jesus, nós não somos a cura. Cristo é a cura. Nós não somos o Salvador. Jesus é o Salvador. Então, a missão como igreja é apontar. As pessoas têm que ir a Jesus, a uma igreja que tem compromisso com as Escrituras. Aí quem cura é Ele e quem salva é Ele, é o Senhor Jesus. Versículo 4 vai nos declarar assim: então entrou Naamã e a notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Ou seja, Naamã leva a palavra a sério. Ele vai ouvir uma informação, ele vai levar o que ele ouviu muito a sério.
Naamã vai contar ao seu senhor aquilo que a menina havia declarado, ou seja, ele não ignorou a palavra. Porém, nós vivemos num tempo em que as pessoas até ouvem a palavra, porém não dão crédito, não acreditam, não têm convicção que aquilo pode acontecer ou vai acontecer na sua vida. Naamã, ele levou a sério o que ele ouviu, ele acreditou, ou seja, ele levou muito a sério, ele não ignorou a palavra que ele ouviu. A informação saiu da boca de uma menina e chegou ao ouvido dele, ou seja, nunca sabemos o alcance de uma palavra ministrada. Nós nunca sabemos o alcance de uma palavra ministrada, quer seja na igreja, talvez por uma mensagem do WhatsApp, mas nós não temos ideia de o alcance de uma palavra, ou seja, onde essa palavra pode chegar, o que ela pode fazer na vida de alguém que ouve, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então a fé sendo produzida no coração de alguém pode produzir que nós não temos imaginação ou ideia. Então a frase ou a mensagem parecia simples. A mensagem parecia simples, mas iria mudar a história. A palavra parecia simples, mas iria mudar a história. Então a mudança da geografia vai fazer ele viver um grande propósito, porque Deus vai desconstruir Naamã para reconstruir algo poderoso na sua vida. Então Deus vai desconstruir para reconstruir, e isso é um processo doloroso, porém vai trazer cura. O que Deus vai fazer com Naamã é desconstruir agora a sua geografia, a geografia do que vale mais a performance, vale mais a farda, vale mais o status diante dos homens. Mas Deus vai desconstruir isso para reconstruir algo nele extraordinário. Versículo 5 nos diz assim: e disse ao rei de Israel, e disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata e 10.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Versículo 6: e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Ou seja, o rei da Síria enviou uma carta ao rei de Israel. Ele estava acostumado a resolver os problemas através da sua autoridade e dos seus recursos. Agora ele estava tentando levar esse método para uma questão espiritual. O rei da Síria estava tentando resolver essa questão de modo natural, mas isto era uma questão espiritual. Ele manda dinheiro, ele manda prata, ele manda vestes, ele manda roupa. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas existem questões que não podem ser compradas de forma natural, física, monetária. Isso porque a graça de Deus não está à venda. A graça de Deus não está à venda. Tem coisas que é a graça de Deus, tem coisas que são o poder de Deus, o poder espiritual. Aí o versículo 6, ele vai declarar dizendo: o rei, a carta chega ao rei de Israel, chega a notícia ao rei de Israel,
e a carta com uma solução, que chegando a ele, Naamã, que ele o restaurasse da sua lepra. Versículo 6, o rei de Israel vai receber a carta. Versículo 7, que ele vai ler: sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que envies a mim e restaure o homem da sua lepra. Peço que deveras buscar ocasião contra mim. Então nós vemos que o rei de Israel vai se desesperar. O rei de Israel vai rasgar as suas vestes. Ele pensava que o rei da Síria estava buscando ocasião, guerra contra ele. Homem sem discernimento espiritual pode até interpretar uma oportunidade. Um homem sem discernimento espiritual pode até interpretar uma oportunidade de Deus como uma ameaça. Sem discernimento espiritual, ele interpretou algo como uma ameaça. Por isso, precisamos buscar o Senhor. Ou seja, toda notícia, todo rumor, tudo aquilo que vem até nós precisamos buscar ao Senhor, ou buscar discernimento espiritual, porque uma oportunidade de um mover de Deus, ele entendeu que era uma ameaça. Aí, versículo 8, versículo 8 nos diz: porém sucedeu porém que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Então Eliseu fica ciente do que ocorreu, e mandou dizer ao rei: deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. O rei está desesperado. O rei estava desesperado, mas o profeta está tranquilo. O rei estava desesperado, o profeta está tranquilo. Por quê? Porque o problema de Naamã não era maior do que o Deus de Israel. O problema de Naamã não é maior do que o Deus que Eliseu conhece. Então, o rei está desesperado, o profeta está tranquilo. Ou seja, enquanto o rei está alvoroçado com desespero, o profeta está tranquilo. Isso porque quando não sabemos o que fazer, nós descansamos em Deus. Quando nós não sabemos o que fazer, nós descansamos em Deus, porque Deus é o Deus do impossível e continua realizando impossíveis nos nossos dias. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Quando nós não sabemos o que fazer, nós descansamos nele, porque Ele é o Deus do impossível e continua fazendo o impossível nos dias de hoje. Louvado seja Deus. Então o rei estava desesperado, o profeta estava tranquilo, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Então, quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós descansamos nele. Versículo 9. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Parou à porta de Eliseu. Versículo 10. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai lá, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. O que nós vemos é que agora Naamã está na geografia do seu milagre. Ele saiu
da Síria, e agora ele está na geografia do seu milagre. E interessante é que ele chega na geografia do seu milagre, porém ele vem ao longo do caminho nutrindo, gerando várias expectativas e certezas na sua vida. Ele sai da Síria até chegar em Samaria, em Israel. Ele vai nutrindo nesse percurso expectativas e certezas. E essas certezas eram de tal forma que ele vai nutrindo, em que versículo 11, só para compreensão, ele vai dizer: porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, o nome do Senhor, seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele se indignou porque na caminhada ele foi criando expectativas. Ele pensou: eu sou general, eu tenho status, eu tenho riqueza, eu tenho farda, eu tenho troféus de conquistas, eu tenho soldados sob o meu comando. Eu vou chegar, Eliseu vai sair, vai se colocar de pé diante de mim, e quando ele se colocar de pé diante de mim, ele vai invocar o Deus, o seu Deus, ele vai colocar as mãos na lepra e ele vai restaurar a lepra. Essa foi a expectativa que Naamã criou. Porém, o que fazer quando as coisas não acontecem da forma que nós imaginamos? Porque ele imaginou e a expectativa é que iria acontecer assim. Porém, quando ele chega, Eliseu não sai de dentro da casa. Eliseu manda o menino, o mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes. Ou seja, o servo do profeta saiu e disse: Eliseu mandou você se lavar no Jordão, vai e mergulha 7 vezes. Não aconteceu da forma dele. Não houve abraço, não houve uma oração, não houve uma posição. O profeta não se colocou diante dele, mas o profeta liberou uma palavra: aleluia, vai e lava-te no Jordão. Muitas das vezes pessoas criam expectativas, elas vão num ambiente muitas das vezes de culto e vai dizer: ele vai colocar as mãos, ele vai me abraçar. Mas muitas das vezes o que Deus quer é apenas uma palavra, uma direção. Ele não recebeu um abraço, ele não recebeu uma oração, ele não recebeu uma imposição de mão sobre ele recebeu uma direção de Deus para a vida dele, e foi o suficiente. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Muitas das vezes o que nós precisamos é apenas uma direção de Deus, uma palavra liberada dele para a nossa vida, porque basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e as coisas começam a acontecer, as coisas começam a tomar rumo. Aqui Deus vai desconstruir o orgulho de Naamã. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Ele se achava importante demais. Ele achou que o profeta iria se colocar diante dele, iria bater continência. Mas ele vai entender uma coisa: que agora ele está na geografia do seu milagre. Na geografia do seu milagre é ele que tem que bater continência ao Deus que está no trono, porque toda glória a Jesus, todo louvor ao Deus Todo-Poderoso. Ali Naamã não é grande, ali ele está no ambiente do seu milagre. No ambiente do milagre, quem é grande é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor de toda a terra, é o Deus que comanda todas as coisas. Ou seja, no ambiente do culto, quem é grande é um só: Jesus. Ele é grande, ele é maior, ele é sublime, ele é extraordinário. Aqui o grande é ele, aqui o poderoso é ele, aqui o forte é ele, aqui o mais extraordinário é ele, Jesus. Naamã vai entender que eles estão numa geografia diferente, em que o profeta não vai bater continência, em que o profeta não vai se colocar diante dele
Ele vai dizer como é bonita a sua farda, como você é um homem importante, como você é alguém de grande estima, você tem status, você tem riqueza, você tem prestígio, você tem troféus de vitórias. Ele vai ser desconstruído, mas Deus vai construir algo importante na vida dele. Ele criou as suas expectativas. Ele não vai receber abraço, ele não vai receber oração, ele não vai receber imposição de mão, ele vai receber uma palavra. Sim. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Aí vai e lava-te 7 vezes. E diante disso, nesse momento ele vai ficar triste, mas ele vai ouvir conselhos. Ele vai ouvir conselhos de pessoas maduras, que vão alinhar ele à vontade de Deus. Como é bom nós ouvirmos conselhos de pessoas maduras em Deus, compromissadas com Deus e com a sua palavra aí, porque ele vai ouvir o conselho dos seus servos, que vai alinhar ele à vontade de Deus. Ele vai questionar os rios. Tem gente que vai questionar. Porém, era necessário mergulhar 7 vezes. Ele vai falar de rios melhores. Ele vai falar de rios que são muito mais famosos do que o Jordão. Porém, os seus servos o fizeram enxergar. E fizeram enxergar que o pedido não era difícil. Que o pedido não era difícil. Ele precisava de algo simples. Mergulhar 7 vezes. 7 nos fala de plenitude. 7 também, nesse texto, nós podemos aplicar como resistência. Existem pessoas que resistem, níveis de resistência. Mergulha 7 vezes. Ele precisava mergulhar 7 vezes. Níveis de resistência. Tem gente que está mergulhando o ano todo e ainda está resistindo. Ou seja, porque precisa tomar uma decisão. Esse é o momento de decisão, onde Deus vai desconstruir para construir. Mergulhar 7 vezes, níveis de resistência. Tem pessoas que mergulham uma vez, mergulham 2 vezes, mergulham 3 vezes, mas ainda não quer liberar perdão, ainda não quer perdoar, ainda não quer tratar situações que precisam ser tratadas para ela viver a plenitude do que Deus tem para a sua vida. Estão mergulhando o ano todo, vindo a cultos, isso são mergulhos, mas ainda resiste, ainda permanece, ainda tem amargura no coração, ainda tem raiz de amargura dentro de si, não consegue olhar no olho do irmão, ainda pessoas vão resistindo. Ele precisava mergulhar, e é necessário mergulhar o quanto for necessário, mas ser curado por Deus, ser restaurado por Ele, ser restaurado pelo Senhor. Então, precisava só obedecer. A obediência faz viver o extraordinário. A nossa obediência nos fará viver o extraordinário. Às vezes é preciso perdoar, abandonar o pecado, orar, amar, servir, permanecer fiel e obedecer a palavra